O aumento do número de profissionais em atividade nas unidades de saúde do país também foi tema de muito debate no Congresso em 2013. No centro da polêmica, o programa Mais Médicos, criado pelo governo federal. Festa para receber Marcelino. Foi o primeiro dia do médico italiano no posto de saúde em Lusiânia, a 60 quilômetros de Brasília. O equipamento é muito vencido, não? Ok, mas se é para fazer o atendimento de base, não precisa muita aparelhadura sofisticada. Para o atendimento de base, acho que tem tudo. Que ele fique, né, e que a gente aproveita bastante, porque aqui é difícil mesmo. Marcelino faz parte de um grupo que esteve no centro de uma polêmica em 2013. O dos médicos estrangeiros contratados pelo Ministério da Saúde para suprir a carência de profissionais no Brasil. A novidade, parte do programa Mais Médicos, foi anunciada pelo governo no meio do ano. Eles vão atuar na atenção básica. Eles vão ter uma formação muito mais humanizada e muito mais voltada para a realidade da saúde do povo brasileiro. Esse tema não pode ser um tabu no Brasil, porque não é um tabu em nenhum país do mundo. A Inglaterra, 37% dos médicos que atuam na Inglaterra foram formados fora da Inglaterra. Os Estados Unidos, 25% dos médicos que atuam nos Estados Unidos foram formados fora dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, apenas 1,7% dos médicos que atuam no Brasil foram formados fora do nosso país. No Congresso, as medidas provocaram debates. Eu entendo que o governo apresentou um programa muito bem feito, muito bem organizado. Eu creio que ele será o suficiente para nós termos resultados de curto, de médio e de longo prazo na área da saúde. O médico não é verdadeiramente isso que estão querendo pintar, que não se incomoda com a atenção básica, que não quer trabalhar, que não é sensível à dor alheia de forma alguma. Aliás, isso é o motivo maior da nossa profissão. É o motivo maior. Agora, nós precisamos que os profissionais que venham trabalhar no Brasil sejam profissionais qualificados, sejam profissionais que não coloquem em risco a saúde da população. O médico tem que ter, sim, a alternativa de dizer se ele quer trabalhar no setor público ou se ele quer trabalhar no setor privado. Se o médico quiser fazer uma opção pela carreira para atender a população de um município mais longínquo, ele tem o direito de fazê-lo. Tem que ter as garantias, tem que ter salários, condições de trabalho. O Conselho Federal de Medicina criticou a possibilidade de médicos formados em outros países serem dispensados de validar o diploma. Médicos cubanos e bolivianos, no revalida aplicado em 2011, foram reprovados em 93% e em 94% no ano de 2012, o que torna evidente as dificuldades de formação desses profissionais. Seria expor a população, a maior parte e mais carente da população, a uma atividade da medicina por profissionais não capacitados para tal. Várias comissões do Senado fizeram audiências públicas para discutir o programa Mais Médicos. As entidades médicas não são contra o programa Mais Médico, elas são contra aspectos do programa. Porque na tentativa de resolver uma parte das violações dos direitos humanos, o governo cria a mais espetacular violação de direitos humanos contra uma categoria profissional, contra a categoria médica. Quando a gente está colocando aqui interiorizar o Sistema Único de Saúde, mais do que levar médicos, é interiorizar uma política pública. E mais do que interiorizar uma política pública, é discutir qual é o desenvolvimento regional que a gente também, local, que a gente aposta nesse país. Hoje as prefeituras estão oferecendo R$20 mil para o médico trabalhar 2 dias, 6 horas em cada um desses 2 dias. Então essa é a realidade. Nós fizemos todas as estratégias de enfrentamento da crise de falta de médico na atenção básica até chegarmos numa situação que não dá mais para o Estado brasileiro fazer de conta que não tem a obrigação de enfrentar essa realidade. Depois de passar pela comissão mista, a MP foi aprovada no plenário do Senado com os votos contrários da oposição. Eu não estou disposto a aceitar como médico pleno alguém que não tem condições de passar num exame de qualificação
um médico formado lá em Cochabamba, no Paraguai, em Cuba, não sei aonde, e que não passaria em hipótese alguma pelos exames de qualificação instituídos na legislação brasileira. Essa proposta, ela tem um grande objetivo, que é o de levar médicos para onde nós não temos assistência à saúde da população. A lei foi sancionada pela presidente Dilma no fim de outubro. Mais de 6 mil médicos do programa já estão atuando em unidades básicas de saúde do interior e periferias de grandes cidades, beneficiando cerca de 23 milhões de pessoas. Eles recebem uma bolsa de R$10 mil, paga pelo Ministério da Saúde, mais ajuda de custo. Pelas regras, depois de 3 anos no país, os profissionais serão obrigados a revalidar os diplomas se quiserem continuar trabalhando. Os estrangeiros ficam proibidos de exercer medicina fora das atividades do programa. Estarão sujeitos à fiscalização dos conselhos. Médicos aposentados também podem participar do Mais Médicos. A sanção do programa Mais Médico é um momento histórico para a saúde pública do nosso país, principalmente para a atenção básica. Esta é uma oportunidade muito importante para nós, os cubanos, porque vamos ajudar ao povo brasileiro que precisa mais de médicos, mais de nossa ajuda. Mais médicos, mais recursos. O que de fato avançou em termos de legislação para garantir um atendimento de saúde melhor às pessoas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o consultor do Senado, Marcos Eirado. Marcos, obrigado pela sua presença. Mais médicos, já virou lei, não se discute mais. Em termos de financiamento, o que realmente avançou? Esse ano o Parlamento Brasileiro trouxe para si a discussão de como deve ser feito o financiamento em saúde no Brasil, no que se refere à quantidade de recursos que devem ser aplicados em saúde. Isso foi um passo porque essa discussão tem que ser feita no Parlamento brasileiro. Então, não dá para deixar essa definição para o governo. Então, o que acontece? Com isso, foram feitos vários debates, o Senado abriu uma comissão especificamente para esse fim, e ao fim disso foi aprovada, aqui no Senado, foi para a Câmara, a proposta de emenda à Constituição que reserva um percentual de 15% até num prazo de 5 anos para o financiamento do SUS. E, além disso, a metade das emendas parlamentares para a saúde. Mas isso parou na Câmara, né? Qual que é a expectativa com relação à aprovação de fato dessa matéria? Olha, eu acho que a expectativa de aprovação, na minha opinião, é alta, sim. Por quê? Porque a proposta vem do governo e, num segundo lugar, porque ela já representa algum ganho para a saúde. Hoje o financiamento da saúde é tão baixo que até a primeira parcela do financiamento que está previsto na PEC, que vai ser feito um escalonamento de 5 anos, já representa um ganho, porque esse percentual que é feito na PEC em relação à receita corrente líquida, hoje é muito baixo, é 12,7%. E a primeira parcela do rateio, que deve ficar em torno de 13,2%, já representa um ganho. É um ganho muito pequeno e extremamente insuficiente, porque os movimentos sanitários de defesa do SUS defendem algo na faixa de 18%, chegando a 18,4%, 18,5%. Existem argumentos de que seria mais adequado tratar esse assunto de vinculação de recursos por lei complementar, ao invés de PEC, né, proposta de emenda à Constituição. Qual que é a sua opinião sobre isso? A emenda, colocar esse percentual na Constituição torna essa regra muito rígida, porque é difícil alterar a Constituição. Na minha opinião, seria mais adequado deixar na lei complementar, sim, porque aí haveria uma maior flexibilidade para fazer uma alteração, um ajuste. Agora a gente está com uma regra que pode ser transitória, esses 15%, se for necessário alterar, e vai ser necessário alterar no futuro. Se a gente quiser um SUS sustentável de fato, a gente vai ter que alterar essa regra. Que outras soluções poderiam ser tomadas para melhorar o financiamento? A comissão sugeriu, por exemplo, algum imposto como a CPMF.
algumas sugestões são colocadas, né? Talvez aumentar a base de arrecadação, via principalmente alguma contribuição nos modos da CPMF, né? Que era um bom imposto em termos de arrecadação, de falta de sonegação, mas, na minha opinião, realmente a melhor solução é conseguir um percentual da receita mesmo, uma destinação da receita, porque senão acontece mera substituição de receita. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui. Esta edição especial do Jornal do Senado termina aqui. Você pode rever as reportagens na página da TV, na internet. Continue com a nossa programação.